E Henrique, que está aqui com a gente também, o Papa ele teve esse papel tão ativo de diplomacia, com a atuação muito forte em negociações de paz, reaproximação das nações e diálogo também, a gente pode falar interreligioso. Será que o próximo vai conseguir conduzir da mesma maneira? Essa é a pergunta que todos fazem e que as pessoas também criam a expectativa, porque ele conseguiu. A gente pode falar que ele conseguiu. Será que esse feito também o próximo vai conseguir? A gente pode reconhecer que o Papa Francisco deu sequência a essa tradição diplomática da Igreja e também do Vaticano, né? A gente teve, acho que vale a pena aí adicionar também na lista, né, que a Daisy trouxe tão bem, na década de 70, o conflito ali de Beagle, entre a Argentina e o Chile, aqui vizinhos nossos que estavam ali em pé de guerra, e foi o Papa João Paulo II que teve a incumbência aí de trazer paz e determinar quais seriam a porção daquele estreito ali para cada um dos países. O Papa Francisco também, trazendo mais para a nossa região, teve um papel muito importante nas negociações de paz na Colômbia, com as forças guerrilheiras ali da FARC e o governo, enfim, uma intervenção ali que foi muito bem vista. Agora, o tom subiu. A gente está num momento muito delicado de conflitos entre Rússia e Ucrânia, que possivelmente podem envolver outros atores, e no Oriente Médio também, e agora, como eu disse antes, falando também sobre a questão de Índia e Paquistão. Então, o próximo Papa, com certeza, vai dar sequência a essa tradição, porém, as armas vão ser diferentes, o jogo vai ser um pouco mais delicado também, porque nós estamos falando de conflitos que têm um potencial de uma escalada global. São conflitos regionais que, quanto mais se acirram, quanto mais sérios vão ficando, podem assumir um caráter global muito rapidamente. Então, o próximo Papa vai ter um desafio muito grande também de jogar a essa altura. Professor Marcos Vinícius, à espera do conclave, essa decisão vai ser muito importante para o mundo, não só para a Igreja Católica, mas para todo mundo. Porque, Elisângela, nós estamos aí num período complicado, não é, da história do mundo, nesse processo todo de polarização que a gente observa do ponto de vista político. E o Vaticano, como foi mencionado, tem ali, a Santa Sé tem o seu serviço diplomático, que tem enorme experiência em lidar com vários dos problemas existentes, tem um poder de persuasão relevante e muitas vezes é uma ponte para a conversa entre grupos, não é? Se nós pensarmos que o Vaticano foi extremamente importante no degelo das relações Cuba e Estados Unidos, nós temos aí muito claro que existe um papel importante a ser desempenhado e claro que uma coisa muito relevante a enfatizar também é que a perspectiva do Vaticano com relação ao tempo também é diferente, não é? Foi mencionado aí o conflito entre Chile e Argentina com relação ao canal de Beagle, e ali nós vimos que o trabalho da igreja, do cardeal, que foi destacado para cuidar da questão, demorou 8 anos. Não é um processo de mediação e, claro, que um pontificado permite, né, a igreja ter esta longevidade de perspectiva com relação ao tempo. E nesse contexto todo é que nós começamos a ver que a forma como o novo Papa vai se comportar num mundo cada vez mais polarizado é extremamente importante. Afinal, não é? Hoje em dia, se você fala uma coisa que a pessoa não gosta, você já é imediatamente cancelado. As pessoas têm esta questão, esta sensibilidade muito elevada quando se fala alguma coisa que não lhes agrada. Então, é muito complicado a função aí de você ser um líder mundial, mas é extremamente importante que você tenha, num contexto em que você observa tanta imaturidade de líderes políticos, alguém a quem você possa recorrer que tenha não somente a sabedoria do tempo, mas que também tenha a capacidade de ser um bom conselheiro e, principalmente, alguém que tenha a capacidade de influenciar. Então, esse é um aspecto importante que se espera também de um Papa, um conselheiro num mundo que, muitas vezes, as lideranças políticas são extremamente imaturas. 9h27. Repita. São 9h27. Seguimos aqui na nossa cobertura especial a respeito do funeral do Papa Francisco. O Fábio Piperno também está conosco nessa manhã. O Piperno, e cada
Papa, né, tem a sua característica. A gente tem aquele que é um baita comunicador, o próprio Francisco, e por suas ações também. Acho que o Papa João Paulo II também foi uma figura muito importante no que diz respeito a esse diálogo com novos fiéis, com os antigos também, numa época ainda sem rede social, sem grande exposição. E o Papa Bento XVI, só para ficar nos mais recentes, conduzindo de uma maneira mais intelectual o seu mandato. E aí, diante do próximo conclave, não dá para a gente prever o que vai sair daí. Se um mais comunicativo, ou se um mais intelectual, ou se uma junção de todas essas coisas, por que não, né, o Piperno? Por enquanto fica muito difícil a gente prever qualquer coisa, né? Até porque aqueles cardeais que vêm sendo mais perfilados aí pelos veículos de comunicação de todo mundo, eles vêm dos mais diferentes espectros e culturas, né? Então, muitos deles são claramente mais ligados aí, por exemplo, à questão do trabalho pastoral, outros se envolvem mais diretamente em causas de atendimento a pessoas mais fragilizadas, aqueles que atuam contra conflitos armados. Por exemplo, o Patriarca de Jerusalém, que é um dos nomes que vem sendo muito cotados nos últimos dias, o Piazzaballa, ele é alguém que inclusive já conta com um lobby contrário liderado pelo governo de Israel. Então, vejam, no caso, por exemplo, dos cardeais dos Estados Unidos, até para que as pessoas entendam, os Estados Unidos, embora não estejam entre os mais tradicionais países católicos do mundo, né, e o catolicismo lá está bem longe de ser a religião hegemônica, os Estados Unidos têm um grupo de 10 cardeais, é o segundo maior grupo do mundo. Agora, também não há, digamos, uma unidade intelectual e ideológica entre esses 10 integrantes agora desse grupo de cardeais. Há, por exemplo, um cardeal muito próximo do presidente Trump. Há um outro que ele acaba provocando muita rejeição, por exemplo, por parte dos republicanos. Especificamente, ele se chama Blaise Joseph. Ele é um cardeal que, inclusive, ele fez uma oração na abertura da última convenção do Partido Democrata. Então, esses perfis, eles são muito diferentes e fica muito difícil a gente imaginar qual o rumo que a igreja vai tomar a partir das posições do seu próximo Papa. Perfeito. Fábio Piperno aqui com a gente também nessa programação especial do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Agora, 9h30. Fábio Piperno segue com a gente aqui nesta manhã. O Piperno, você falava dos cardeais americanos, acho que é Raymond Burke, né, que talvez um dos mais citados também, como possibilidade, que tem uma outra visão do que o próprio Papa Francisco. A minha dúvida é a seguinte, Piperno, talvez de muita gente também, será que teríamos mais um Papa americano em sequência? Ou será que isso não é levado em consideração, será que isso não é levado em conta? E aí a gente já citou aqui em outros momentos, o crescimento do catolicismo na África, a questão da própria Ásia, ou o retorno para um Papa europeu, quem sabe um Papa italiano novamente. Veja como tem várias nuances aí a serem consideradas e que a gente não sabe como é que isso vai se dar na cabeça de quem vai eleger o futuro Santo Padre, né? É claro que são 133 cardeais que participarão do conclave e, portanto, 133 papáveis, embora um grupo muito mais restrito seja presença constante em todas as especulações, principalmente da imprensa italiana nesses últimos dias. De qualquer forma, você citou, por exemplo, um cardeal americano. Esse é o cardeal tido como mais conservador e próximo, e seria o preferido do presidente Donald Trump. O outro que eu citei há pouco, o Blaise Joseph, é um cardeal também americano, igualmente americano, mas em compensação tem mais ligações com o Partido Democrata. Ele, inclusive, disse que ele é o arcebispo de Chicago e chegou a declarar, inclusive, que nas igrejas dele, nenhum imigrante vai ser retirado à força. Então, vejam só como as posições, elas são antagônicas dentro da igreja de um mesmo país. Agora, imagina se a gente olhar para o mundo todo, a multiplicidade de posições que a gente vai acabar encontrando. De qualquer forma,
há sim uma atenção muito grande para a África e para a Ásia, porque são as duas regiões do mundo onde o catolicismo mais cresce. A Itália fez papas durante vários séculos consecutivos, até que isso tenha sido rompido com a escolha do então cardeal Karol Wojtyła, João Paulo II. Depois disso, um papa alemão, em seguida um papa argentino, mas a Itália gostaria de voltar a ter um papa, né? Retornando aquelas tradições antigas. A Itália tem 17 cardeais e certamente o país se mobiliza aí em torno de alguns desses nomes, e dentre eles os mais cotados são os cardeais Parolin e o Pizzaballa, que eu acabei de citar.